Espaço Unisanta. Fique com a gente. No Cá Entre Nós, um bate-papo com o presidente da Fundação Pro Esporte de Santos, Paulo Miyashiro. Novas tecnologias em sala de aula. Na Unisanta, os professores participaram de uma palestra para discutir o tema. Ele é ex-aluno do Colégio Santa Cecília, fez parte da equipe de natação da casa e a partir daí se tornou um campeão reconhecido internacionalmente. Hoje, o triatleta é presidente da Fundação Pro Esporte de Santos. Você confere agora no Cá Entre Nós um bate-papo com Paulo Miyashiro. A família toda sempre fez esporte, né? Eu sou o mais novo do primeiro casamento do meu pai, então sou o mais novo. E meu pai, depois de uma certa idade, fez educação física. Então meu pai chegou a ter uma equipe de atletismo chamada Betis Club, e tinha competições, ele levava, treinava. Então a partir dessa paixão pelo atletismo, pelo esporte, eu comecei na natação. Nadei praticamente a vida toda aqui, criado no Santa Cecília, estudei desde do pré até o terceiro colegial, então fiz parte da equipe do Santa, cheguei a treinar com todas as equipes, aí, todas as categorias, treinei até na época do Márcio. E meus irmãos mais velhos faziam triatlon naquela época. Então, perto dos 18 anos eu comecei a fazer. Eu já fazia biatlon, começo de temporada de natação, a gente sempre fazia uma corrida em volta do quarteirão daqui do Santo. A partir daí eu fui pro triatlon. Comecei a botar na minha rotina o ciclismo, mudar um pouquinho, sair um pouco da natação, que é só piscina, e o triatlon era uma coisa nova, que era pedalar ao ar livre, correr à praia. E em Santos tinha uma turma muito grande no triatlon. E a partir daí eu fui para o triatlon. Já sabia o que era o triatlon, já conhecia, já fazia o triatlon no revezamento, que era só a parte da natação. Já fazia biatlon, circuito de biatlon conseguia conciliar com a natação. Então para o triatlon até que foi muito rápido essa minha transição. Então, para a prova curta, que era short triatlon, eu até consegui já me destacar já no primeiro ano. Até como em 95 eu já ganhei o Troféu Brasil Amador, a primeira etapa, primeiro geral amador, e naquela época era muito competitivo. Natação eu sempre me destacava. Então, o bom dessa minha transição foi que a primeira parte do triatlon é a natação. Era justamente onde eu me destacava e já conseguia sair na frente, ter uma certa distância, mas o principal foi essa transição com o pessoal daqui de Santos. Então o pessoal de Santos era muito unido, até para pedalar, para correr. Então essa migração da natação para o triatlon foi fácil justamente pelas companhias que eu tive. Eu acho que participar da Olimpíada de Atenas, né? Todo mundo que é atleta sonha com isso. Na época de nadador eu sonhava e ela foi se desenhando conforme eu fui sonhando, pensando e trabalhando atrás disso, né? Então, quem me acompanhou nos anos do ciclo olímpico, não é só justamente no ano olímpico, isso daí vem todo um trabalho. Eu, desde 99, quando eu voltei de lá, 2000 eu já comecei a me dedicar ao circuito mundial e na verdade não é fácil a adaptação do circuito mundial, né? O Brasil, apesar dos triatletas naquela época tinham um nível muito bom, mas é diferente correr uma prova de circuito mundial para o circuito brasileiro. Então no começo essa transição foi difícil, mas foi tudo que eu planejei e deu certo, assim, na verdade, né? Tanto com estrutura, não só de participações, porque o circuito mundial é o mundo todo, vários lugares, uma coisa que na época era bem cara. E eu fui me destacando aos poucos, patrocinador ajudando, e viagens, confederação no final ainda ajudou um pouco e o Brasil naquela época classificou até 3 masculino e 3 feminino, que hoje em dia acho muito difícil, né? O Brasil foi para 2 Olimpíadas com a equipe completa, hoje em dia vai 1 ou 2 no máximo, mas só que o Brasil tinha um certo nível naquela época no cenário mundial, né? Então acho que foi a Olimpíada.
são escolhas, né? Com certeza, eu antes dessa que eu falo assim, depois de 99, saía muito mais. Depois ainda continuei, mas não tinha mais isso. Era só 1 ou 2 semanas no ano. Então eu sabia que se eu dormisse mal, se eu me alimentasse mal, se eu bebesse, ingerisse alguma coisa, isso daí ia refletir no meu treinamento. Então, somente no ano, só para ter uma noção, no ano da seletiva, que foi 2004, a última seletiva acabou em maio. Eu praticamente esses 5 meses, eu não fiz nada, eu só treinei, dormi, não era nem festinha de família, nada, eu não ia. Então eu sabia que era muito, na verdade assim, você sabe que você ralou esses 4 anos, no último ano eu falei, não me convida para nada, nem para ir comer uma pizza, nada. Então era dedicação. Naquela época, quando você começa a botar objetivos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falo assim, que eu fiquei correndo o circuito mundial por quase 8 anos. Então, muitos casamentos da minha família, aniversários, eu não estava presente, estava viajando. Cheguei a ficar 2, 3 meses fora de casa, né? A direção da Unisanta realizou uma palestra com os professores para discutir os desafios de ensinar diante das inovações tecnológicas. O auditório ficou cheio. Professores, coordenadores e diretores de todos os cursos debateram com a professora convidada, Priscila Simões, estratégias de ensino e avaliação. Então, o papel do professor é outro, não é mais só transmitir informações e conhecimentos. O papel do professor é ensinar o aluno a gerenciar essas informações e estar apto a fazer coisas, operações mentais ou desenvolver artefatos mesmo, a partir de todas essas informações que ele tem à disposição dele. A ideia é que o corpo docente saiba como lidar com alunos que captem mais informações e que consiga aprimorar ainda mais o próprio currículo. A missão de educar, não é cada vez mais complexa num mundo com tantas informações em que a educação é permanente, tem que ser permanente, inclusive de quem está nesse ofício, de quem é professor, né? Ninguém pode dar o que não tem. Então, além de ser um ótimo profissional, já formado, o professor está sempre em comunhão com seus pares, de uma forma de estar abordando os problemas interdisciplinares, né, com várias disciplinas, e também repensando o seu fazer. O que nós estamos fazendo hoje aqui é ajudando a pensar coletivamente sobre um processo que é contínuo, que é a obtenção do conhecimento, a sua avaliação, como o professor pode ser melhor em sala de aula e a partir daí que as suas aulas possam ser melhor interpretadas pelo aluno e que eles atinjam as suas competências próprias àquela disciplina nas quais ele precisa ser avaliado. Hoje as informações são muito rápidas, mesmo elas sendo muito rápidas, esses momentos eles são bem interessantes para a reflexão. Pode ser que o tema propriamente da evolução da aula do professor, ele assimile e ao mesmo tempo ele discuta essas questões da forma como nós recebemos os alunos, da maneira como o professor ministra suas aulas, mas essa é uma das razões exatamente desses encontros. Sucesso nas rádios brasileiras, com uma voz única e talento raro. A música popular brasileira perdeu mais um dos seus grandes cantores. No quadro Memórias de hoje, você confere uma homenagem ao cantor Emílio Santiago. Nascido no Rio de Janeiro em 6 de dezembro de 1946, Emílio Vitalino Santiago ingressou na Faculdade de Direito por insistência do pai. Mas a veia musical falou mais alto e o jovem advogado começou a cantar em festivais universitários, ainda na década de 70. No mesmo período, foi convidado a participar de um programa de calouros com a apresentação de Flávio Cavalcante, na extinta TV Tupi. Emílio Santiago! Não demorou muito para o cantor despontar nas paradas de sucesso. Em 1975, lançou o primeiro LP pela CID, com canções esquecidas de compositores consagrados como Ivan Lins e Jorge Benjor.
No ano seguinte, foi para a gravadora Philips Polygram, onde permaneceu até 1984. Nesse período, gravou 10 álbuns, mas nenhum com grande repercussão. Em 1985, participou do Festival dos Festivais da Rede Globo e foi escolhido o melhor intérprete com a música Elis Elis. Quem diz que você partiu, somente não sabe de você aqui tão presente. O grande sucesso veio em 1988, quando lançou o LP Aquarela Brasileira pela Som Livre. Esse foi um marco na carreira de Emílio. O projeto teve 7 volumes e vendeu 4 milhões de cópias. A partir das aquarelas, 2 elementos ficaram bem claros na carreira de Emílio Santiago: a sua voz inigualável e a capacidade de escolher um repertório sofisticado e de extremo bom gosto. Em 2000 foi para a Sony Music. Nesse período lançou o disco Bossa Nova e seu primeiro DVD. Em 2001 fez um tributo ao cantor e compositor Gonzaguinha e em 2003 outro para o compositor acriano João Donato. O primeiro disco ao vivo veio em 1988 e marcou a carreira do cantor com o lançamento do segundo DVD. O mais recente álbum de Emílio Santiago, o primeiro pela Santiago Music, é Só Danço Samba, produzido por José Milton em 2010. O CD é uma homenagem ao rei dos bailes, Ed Lincoln, e serviu também para comemorar seus 40 anos de carreira. Emílio gravou 30 discos entre CDs e LPs e 3 DVDs. O cantor faleceu no dia 20 de março, aos 66 anos, por consequência de um acidente vascular cerebral. Olho pro céu e vejo como é bom pelas estrelas na escuridão. Espero você voltar. Acabou, mas amanhã estarei de volta com muito mais. Você não pode perder. Até lá!